Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre a diferença entre o Nabal e o Saul. Ambos são pessoas consideradas de uma forma negativa na Bíblia. O Nabal aparece no capítulo 25 de 1 Samuel como sendo um descendente de Caleb, um homem valente que morava no deserto sul de Judá, como que uma fronteira com outros povos. E aqueles povos nômades que habitavam os desertos, como os amalequitas, midianitas e outros que eram nômades também. Até arábios naquela época eram considerados nômades. E ele não tinha medo. Ele tinha um rebanho muito grande de animais, principalmente ovelhas, e tinha muitos homens a serviço dele, como pastores. E eu acredito que por ser descendente de Caleb e ter muitos homens, ele tinha muita confiança em si mesmo e acreditava que podia se defender. Davi, por circunstâncias, e Deus dirigiu as circunstâncias, foi estar ali naquele deserto, naquela fronteira, para escapar do rei Saul. Saul era o rei, se tornou mau, dando lugar a um espírito maligno, a um demônio. Por inveja, começou a perseguir Davi, não parou mais de perseguir a Davi. Davi achou que ficando na fronteira junto a outros países que ele podia escapar da fúria do rei Saul. E de fato, por algum tempo aquilo aconteceu. E Davi ficou naquela região desértica e quem ele tinha por perto era o Nabal. O Nabal era rico, a Bíblia diz que era abastado, mas era muito pão duro, era avarento, era de um coração mau. Mas ele tinha uma esposa que era maravilhosa. Abigail era virtuosa, era culta, era temente a Deus, uma mulher sábia e submissa. A gente percebe no pouco da história que nos é trazida as características da Abigail. Ela era submissa e dava relatório da sua vida ao marido. A gente não sabe de detalhes do relacionamento conjugal dela, se era casada de pouco. O fato é que aparentemente ela não tinha filhos com o Nabal, mas ela aguentava, tolerava e sabia que ele era mau, mas ela era submissa e se entregava ao Senhor, aguardando alguma bênção de Deus que poderia vir pelo fato de ela ser uma mulher reta, temente a Deus, sábia, submissa, e de fato isto aconteceu. O Nabal é caracterizado como uma pessoa má de coração, egoísta, mas era ele mesmo. Ele não tentava influenciar os outros, nem conquistar territórios. Ele era rico por ele mesmo e vivia a vida dele egoísta. Há muitas pessoas assim. O mundo está cheio de pessoas assim. Pessoas avarentas, que se enriquecem, egoístas, que não ligam para os outros e tudo para eles. Mas se limitam a cuidar da vida deles. Eles não ficam interferindo na vida dos outros. Bem, o problema é quando há pessoas assim no Evangelho. Aí o apóstolo Paulo disse que o avarento tem que ser expulso do nosso meio, porque ele causa um estrago. Uma pessoa numa igreja que é egoísta, que se enriquece, que quer tudo para ela e
ainda fica se metendo na vida dos outros, causa um estrago muito grande. No entanto, em outra linguagem da Bíblia, ela vai ser só um bode, um cabrito, uma pessoa rebelde que não se submete, causa um mal à igreja, mas pode influenciar algumas pessoas à sua volta. Ainda é diferente da figura do lobo. O lobo é um dirigente mal intencionado. Aí é o Saul. O Saul reaparece no capítulo seguinte, o capítulo 26 de 1 Samuel. No capítulo 25, em algum momento da história, o Nabal morre e a Bíblia diz que Deus matou o Nabal. Deus tinha controle sobre a vida e todo o seu povo era dele, o Nabal também era do povo de Deus, do povo de Judá, portanto Deus tinha o direito e tirou a vida dele. Passados uns 10 dias, o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. Isso está de acordo com o Salmo 1. O ímpio não permanecerá na congregação do justo. Em algum momento Deus vai tirá-lo. O ímpio ou o crente rebelde, Deus vai tirar. O joio no meio do trigo, Deus vai tirar. Não nos compete tirar o joio do meio do trigo. Não nos compete nos levantarmos contra aqueles que são como Nabal na igreja. A gente tem que aguentar. A gente não deve adubar o joio. A gente não deve incentivar o erro, nem valorizar a pessoa errada. Um irmão rico, avarento, que só pensa em dinheiro, vai ocupar a posição de liderança na igreja? Nem pensar. Ele não é exemplo de espiritualidade. Como ele vai ocupar a posição de liderança na igreja? Mas na maioria das igrejas, um homem desse tem assento. Por quê? Vão dizer o seguinte: se nós não agradarmos esse homem, ele vai para outra igreja e leva o dinheiro dele todo lá para outra igreja. Isso é um engano, porque o rico avarento não dá, ele se enriquece à custa dos outros, mas ele não abre a mão, ele não tem prazer em dar. Uma pessoa dessas é um prejuízo na igreja. É melhor ter só pobres do que ter pessoas como Nabal no nosso meio, rico, que é rebelde. Mas há pessoas que são rebeldes porque são carnais, eles não conseguem ser diferentes, ter uma natureza assim, porque eles desenvolveram essa natureza no decorrer da vida, e é uma natureza que não foi modificada. Mesmo nascendo de novo, eles não conseguiram vencer essa carne, ainda alimentam mais a carne do que o espírito. Portanto, a nós não cabe tirar o ímpio do meio da igreja, a não ser em casos bem claros, segundo a orientação que a Bíblia nos dá. Pessoas que agem claramente com coisas erradas, dando mau exemplo. Então, se a coisa fica clara, nós temos que, a direção da igreja, tomar providência. Mas, se é só uma questão íntima da pessoa, nós não podemos mudar o coração dela. Se ela não está fazendo nada para influenciar os outros, então não temos como punir, castigar, suspender, expulsar da igreja uma pessoa assim. Era o caso do Nabal. O Nabal era egoísta, mas era ele mesmo, vivia para ele. Ele não era como o Saul. O Saul não. O mal dele passou para o povo inteiro. O Saul, sim, tinha que ser punido, mas foi Deus também quem o fez, não foi Davi. E o Saul não desistiu de perseguir o Davi. Deus permitiu que isso acontecesse para que o Davi se preparasse, para que fosse vista a diferença. E o próprio Saul viu a diferença. Nesse capítulo 26, ele declara: Davi, você está certo e eu estou muito errado. Na verdade, eu sei que você vai ser rei, o reino vai ser forte na sua mão e você vai fazer grandes coisas e vai
prevalecer. Saul reconheceu. Deus colocou a atitude de Davi diante de Saul para que todos pudessem ver a diferença. Infelizmente, há muitos Saús dirigindo igrejas em nossos dias. São carnais, mal intencionados, usam a igreja para se enriquecerem e não dão nada, abusam dos irmãos, comem a carne das ovelhas, usam a lã das ovelhas, mas nem de longe pensam em dar a vida pelas ovelhas. E ovelhas com medo, a ovelha é um bicho muito bobinho, a ovelha fica lá e se humilha mais ainda debaixo de um rei autoritário que governa a igreja, um líder, um pastor, um líder autoritário que impõe, faz e acontece. As ovelhas abaixam a cabeça, ficam mansinhas, porque a natureza de ovelha é esta. Mas essa pessoa vai se haver com Deus. O Senhor diz que a quem muito foi dado, muito será exigido. Quem recebe liderança vai prestar contas a Deus, vai ser muito castigado. Portanto, vamos procurar entender. Existem pessoas que são lobos terríveis, líderes como Saul, que estão estragando a igreja, fazendo a igreja entrar na política, fazendo a igreja enriquecê-los e estão desviando o foco da Bíblia, da santidade, das virtudes, do fruto do Espírito. Eles estão desviando a igreja dessas coisas para eles se aproveitarem das ovelhas. Esses são como Saul e o futuro deles é terrível. Mas há pessoas que são como o Nabal. Nós não devemos levantar a mão contra o Nabal. Davi reconheceu que a sabedoria da Abigail lhe advertiu que se ele matasse o Nabal, ele estaria cometendo grave erro contra Deus. E Davi estava disposto por uma questão muito pessoal, uma vingança pessoal, o eu ferido. Não era causa de justiça. O Nabal, tudo que fez no direito dele de fazer. O Nabal não tinha erro perante a justiça. Apenas era duro de coração. Então, quem tirou a vida do Nabal foi Deus. Deus não apoiaria o Davi em fazer aquilo. Vamos procurar entender se há uma pessoa que é dura de coração, que tem uma natureza rebelde. Não nos cabe fazer nada contra essa pessoa, senão orar, amar essa pessoa e orar, fazer como a Abigail fez com o marido dela. Mas é Deus quem vai tomar alguma providência. Agora, com relação a uma igreja que é dirigida por um lobo, por um Saul, tem que fazer como o Davi, fugir. Meu irmão, fuja de lá. A Bíblia diz que a gente tem que fugir da Babilônia. Quando você detectar que uma igreja é Babilônia, é uma empresa atrás de política, interesse, dinheiro e que não trabalha na direção da santidade, da Bíblia, não tem que abaixar a cabeça e ficar ali, tem que sair, fugir dela, sair dela, povo meu, para não serdes cúmplices com o seu pecado. Davi não pôde mais ficar no reino com Saul, então ele fugiu. Ele não levantou a mão contra Saul, mas ele saiu de lá. Vamos procurar entender essas diferenças entre o Nabal e o Saul, figuras que estão muito presentes no nosso meio evangélico também.